arroz é plantado em quase todo o mundo. A China é o maior produtor mundial, com 36% de todo o arroz do mundo. O Brasil, mesmo com apenas 1,5% da produção mundial, está entre os maiores locais de cultivo de arroz do mundo. O cultivo desse cereal está disseminado por todo o território nacional, concentrando-se a produção nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sul. Essas regiões foram responsáveis por 87,2% de todo o arroz produzido no país em 2001. Na região Nordeste, destaca-se o Maranhão como grande produtor. O Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro, seguido de Santa Catarina. O consumo anual de arroz no Brasil é em média de 25 quilos por habitante. Entre 1975 e 2005, embora o país tenha reduzido a área de plantio de arroz em 26%, a produção de arroz aumentou 69%, o que permitiu ao país tornar-se autossuficiente em arroz na safra 2003-2004. O melhor caminho para o produtor de arroz elevar o seu lucro consiste em aumentar a sua produtividade, ou seja, produzir mais numa mesma faixa de terra. Para alcançar esse objetivo, é preciso cuidar muito bem da lavoura, desde a escolha das sementes, da terra para o plantio, até a colheita, a secagem e o armazenamento. Nesta videoaula da série Formação para o Trabalho, nós vamos apresentar informações práticas sobre o cultivo racional e produtivo do arroz em terra irrigada. Vamos saber mais sobre os fatores que facilitam a colheita do arroz. A planta do arroz se adapta aos mais variados climas, por isso é cultivada na maior parte do globo terrestre. Entre os fatores climáticos, os de maior importância para a cultura do arroz irrigado são a temperatura, a radiação e o fotoperíodo, que é a duração do dia. De um modo geral, a cultura do arroz irrigado comporta-se bem quando durante o ciclo a temperatura estiver entre 22 e 33 graus Celsius. Temperaturas abaixo de 17 graus Celsius acarretam sérios danos à cultura do arroz, principalmente no retardamento do crescimento da planta, redução do perfilamento e esterilidade das flores. A alta produtividade do arroz também depende da máxima quantidade de luz solar. O arroz irrigado exige solos com condições físicas que permitam a inundação na maior parte do ciclo. Por isso, os mais indicados são os de relevo plano, lençol freático próximo à superfície e uma textura que possibilite as condições adequadas de retenção de água. Irrigar é fornecer água para a planta com qualidade e na quantidade por ela exigida. Drenar é retirar o excesso de água existente no solo para possibilitar o melhor desenvolvimento da planta. Para poder manejar bem a água de irrigação, o produtor de arroz precisa dispor de uma estrutura mínima. Essa estrutura envolve nivelamento do solo, construção de canais de irrigação e drenagem, taipas, estradas e outros, que são realizados através dos projetos de irrigação e drenagem. No seu fascículo, você confere outras informações sobre irrigação e drenagem. Para entender e poder manejar melhor a cultura do arroz, o produtor precisa conhecer as etapas de desenvolvimento. Em cada uma delas, é preciso ficar atento a certas práticas. Dependendo do cultivo, o ciclo de vida da planta do arroz dura de 90 a 110, 120 dias. Vamos conhecer agora as fases de desenvolvimento do arroz. São 9 as etapas do crescimento do arroz: germinação, plântula, perfilamento da panícula, elongação do caule, início da panícula, desenvolvimento, floração, grão leitoso, grão pastoso e grão maduro. Essas etapas se organizam em 3 fases:
vegetativa, reprodutiva e de maturação. Vamos detalhar cada uma dessas fases. Fase vegetativa. Essa fase vai da germinação até a elongação do caule. Germinação. Vai desde a colocação da semente no solo até o aparecimento da primeira folha. Nas condições normais de água, luz, temperatura e oxigênio, a germinação ocorre entre 5 e 6 dias. Plântula. Esta etapa abrange o período que vai da formação da primeira folha até imediatamente antes do aparecimento do primeiro perfilho. Nesse estágio, a planta se encontra com 4 folhas e o produtor deve ter os seguintes cuidados: manejar corretamente a água de irrigação, fazer o controle das plantas daninhas, fazer o controle das pragas se necessário. Perfilamento. Compreende o período entre o início do perfilamento até o máximo perfilamento produtivo. Esta é a etapa mais longa para a maioria das cultivares e define o comprimento do seu ciclo de vida. Sua duração é bastante variável. Nesta etapa, o produtor deve ter os seguintes cuidados: fazer adubação nitrogenada, manejar corretamente a água de irrigação, fazer controle de plantas daninhas, ficar atento ao aparecimento de doenças, fazer o controle de pragas se necessário. Elongação do caule. Inicia no momento em que o entrenó superior do como principal começa a ser notado e vai até a iniciação do primórdio floral. Nesta etapa, o produtor deve ter os seguintes cuidados: fazer bom manejo da água de irrigação, ficar atento ao aparecimento de pragas e doenças, fazer limpeza das taipas, canais e drenos. Fase reprodutiva. Esta fase se inicia com a diferenciação do primórdio floral e termina com a floração. Compreende 3 etapas. Iniciação da panícula. Vai desde o final da elongação do caule até o aparecimento de um ponto branco em forma de pluma de algodão sobre o 4º nó. O início desta fase ocorre 11 dias antes do aparecimento desta pluma. Nesta etapa, a produção de grãos pode ser severamente afetada pelas condições adversas, como frio e deficiência de água ou nutrientes. Estes, especialmente o nitrogênio, devem estar disponíveis para a planta nas quantidades necessárias para suas exigências. Desenvolvimento da panícula. Esta etapa abrange o período que vai da diferenciação visível da panícula até o momento em que ela aparece através da folha bandeira. Esta fase é muito crítica com relação a fatores adversos, como deficiência de água e nutrientes. Etapa 6, floração. O início dessa etapa é marcado pela emergência da panícula através da folha bandeira. Fatores adversos como temperatura baixa e ventos frios afetam seriamente a fecundação das flores, acarretando a redução de números de grãos e, consequentemente, da produção final. Fase de maturação. Compreende a fase final do ciclo da cultura do arroz, indo da fecundação à maturação completa dos grãos. Compreende 3 etapas. Grão leitoso. Inicia no momento em que a flor é fecundada, indo até o grão adquirir certa consistência. Nesse momento, a panícula se curva, formando um ângulo de 90 graus. Grão pastoso. A consistência do grão é, no princípio, pastosa suave, endurecendo em 3 a 5 dias. Nesta etapa, pode ser retirada toda a água da irrigação, mantendo as taipas abertas. Maturação. Vai desde o momento em que a panícula está virada até quando 2/3 dos grãos estão amarelos. O arroz é um alimento básico na mesa da maioria dos brasileiros. Pode também ser a estrela de muitas receitas. E você, já comeu arroz hoje? O arroz está entre os cereais mais consumidos do mundo. O Brasil é um dos 10 maiores produtores. E a região sul do país detém 54% da produção nacional. Popular na mesa dos brasileiros, é um acompanhamento rico em fibras, proteínas, minerais, vitaminas e carboidratos. Aqui existem 3 tipos mais consumidos:
o branco, o parboilizado e o integral. O integral seria o mais ideal, porque o arroz branco, como ele sofreu o processo de polimento, ele perdeu as vitaminas e minerais. Já o integral não, ele tem vitaminas e minerais e tem fibras. Diferente do arroz branco, que ele vai provocar mais saciedade. O integral, ao contrário, vai provocar aquele processo de encher. Você vai se sentir saciado. O arroz é um prato comum, fácil e prático de se fazer. Mas com um pouco de criatividade, ele pode ganhar novos sabores para as nossas refeições do dia a dia. A Adriana trabalha há 12 anos com receitas da cozinha clássica e garante que o arroz vai bem, inclusive como prato principal. Em 15 minutos, ela prepara um arroz tradicional da culinária indiana. Entre os ingredientes simples estão a manteiga da terra, a cebola, o alho e algumas ervas e especiarias que perfumam e dão mais sabor ao alimento. Depois que cada pessoa for preparar seu próprio alimento em casa, tudo vai mudar. As pessoas deixarem de correr comprando fast food. Se você pega a geladeira, vê o que tem, vai misturando, vai fazendo sua comida, a tua família está esperando para comer. Então, tem toda uma dedicação, né? Amor também. Você está dando amor para a pessoa, né? Depois de pronto, a apresentação faz toda a diferença. As ervas a gente sempre deve deixar para o final, porque elas são muito sutis, elas são delicadas. Não adianta cozinhar um coentro no começo da cocção de um prato. Não adianta, ele vai perder tudo, vai modificar o sabor, vai ficar amargo, vai ficar escuro. Você terminando a comida e jogando as ervas, elas vão ficar, além de bonitas, vai soltar todo o perfume, você vai aproveitar todos que tenha, todas as propriedades das ervas. As especiarias têm que ir no começo já para ir perfumando. Então tem o cardamomo aqui no nosso arroz, tem um pouco de gengibre em pó, tem açafrão, curry, e ele vai cozinhando junto com o arroz até ficar bem amarelinho e com o sabor dessas especiarias. No próximo bloco, vamos falar sobre a preparação do solo e do plantio do arroz. Fique com a gente. Estamos de volta com a formação para o trabalho, a nossa videoaula de hoje tratando do cultivo do arroz. É preciso prestar muita atenção na preparação do solo para o plantio. Os processos de adubação normalmente são necessários para deixar o solo bem preparado para o cultivo. Mas antes, vamos conhecer os nutrientes necessários à planta do arroz. Cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo, potássio, silício e enxofre são os principais nutrientes minerais da planta do arroz. Saiba quais são as funções desses nutrientes. Nitrogênio é o nutriente-chave para se obter alta produtividade no arroz. É importante para o crescimento das raízes, caule e folhas, pois aumenta o número de perfilhos, o tamanho da panícula e do grão. A deficiência de nitrogênio afeta o desenvolvimento geral da planta e diminui a produção de grãos. Os sintomas de deficiência ocorrem nas folhas mais velhas, que tornam-se cloróticas e, em seguida, secam a partir das pontas. O excesso de nitrogênio prejudica o desenvolvimento da planta do arroz, causando aborto de flores, reduzindo o tamanho da panícula e diminuindo a produção de grãos. Fósforo participa em quase todas as partes da planta, sendo importantíssimo para a formação dos grãos. A deficiência de fósforo reduz o porte da planta e o número de perfilhos. Os sintomas de deficiência iniciam-se nas folhas mais velhas, que se tornam verde-azuladas. A seguir, secam a partir das pontas e adquirem uma coloração arroxeada. Potássio. Este nutriente proporciona às plantas maior resistência a certas doenças, acamamento e condições adversas. Favorece o perfilamento e aumenta o tamanho e o peso dos grãos. Os sintomas de deficiência manifestam-se inicialmente nas folhas mais velhas, que ficam com uma coloração marrom amarelada a partir das pontas. Cálcio e magnésio são nutrientes importantes porque participam de quase todas as partes da planta. A adubação da cultura do arroz é feita de acordo com a análise química do solo. Por isso, o agricultor deve mandar analisar a sua terra para saber
quais os adubos e as quantidades que ele deve utilizar na sua lavoura. Para efetuar essa análise, é necessário que ele recolha amostras do solo, diversas amostras, e envie para um laboratório. Saiba agora como proceder essa coleta de amostras do solo para a análise. Dividir a área onde vai ser plantado o arroz em partes aparentemente uniformes, levando em consideração a topografia, a vegetação, a cor do solo e outras. Cada uma das áreas escolhidas deverá ser percorrida em zigue-zague, retirando-se com equipamentos apropriados 15 a 20 subamostras, que constituirão a amostra composta representativa de cada área. O material a ser utilizado se compõe de enxadão, trado, balde, facão e sacos de plástico que devem estar limpos. Nunca utilize embalagens de defensivos, adubos, sal e remédio. As amostras deverão ser retiradas da camada superficial do solo até a profundidade de 20 centímetros, tendo antes o cuidado de limpar a superfície do local escolhido, removendo as folhas e outros detritos. Não retirar a amostra perto de cupim, formigueiro, estrada, cerca, casa-galpão, depósito, chiqueiro, curral e no sulco de plantio. A terra a ser colocada em saco plástico é a amostra composta das várias subamostras de uma mesma área, que será enviada ao laboratório. Não envie terra molhada. Sugerimos o uso de um saco plástico dentro de um outro saco, a fim de proteger a etiqueta de identificação. Após a terra estar bem misturada no balde, retirar a quantidade suficiente para encher o saco plástico, mais ou menos 500 gramas. Feita a análise, a interpretação dos resultados é efetuada por um agrônomo, que recomendará a adubação, levando em conta o tipo de semente a ser plantada e o histórico da área. O fósforo e o potássio são dois nutrientes muito importantes para a planta do arroz. Esses dois elementos, para serem mais bem utilizados, devem ser incorporados ao solo. Eu estou aqui com o José Maria Moreira, que é técnico em agropecuária, aqui na Associação dos Usuários do Distrito Irrigado, do Perímetro Irrigado de Morada Nova, a Aldipim. E o Zé Maria vai nos ajudar a entender um pouco melhor como é que se faz esse procedimento na utilização dos fertilizantes para que tenhamos uma planta mais saudável. Zé Maria, qual o momento ideal para se fazer essa aplicação dos fertilizantes e como ela é feita, no caso aqui em solo seco, que é a experiência de vocês no plantio, no cultivo do arroz aqui em Morada Nova? Ok, Odilson. A gente fazemos de acordo com a análise de solo, que a gente foi mandado para o laboratório, a gente utilizamos juntamente com o plantio. Então é no momento do plantio que vai o fósforo, o potássio. Que nós utilizamos aqui o superfosfato triplo e o superfosfato simples, e o cloreto de potássio. Ah, tá. Inclusive é bom deixar claro, quando nós falamos aqui solo inundado, solo seco, a experiência em Morada Nova é sempre com solo seco. Sempre com Esse solo seco. controle vocês é que fazem, né? De alagar, de inundar o momento do plantio, depois vai controlando para ter o melhor resultado. Com certeza. É isso? E essa experiência eu sei que é mais ou menos recente, tem pouco mais de 2,5, 3 anos, e vocês importaram isso e melhorou a produtividade, todo o sistema, o tempo de plantio? Justamente, Odilson. Essa tecnologia que nós aderimos há 2, 3 anos foi o preparo do solo feito dentro da água, não a cultura do arroz que foi plantada irrigada, que a cultura do arroz nós plantamos irrigado aqui desde a época de 70. Ou seja, tem aí quase 40 anos de experiência. Já os produtores aqui dessa região de Morada Nova têm uma longa experiência. E com essa incorporação aí desse sistema novo, a coisa está melhorando. Está melhorando, a produtividade é elevada, os custos estão baixando. No período de inverno, que a gente tem um período de 6 meses invernoso, nós não temos problemas de preparo de solo, porque nós podemos fazer dentro da água. Ah, interessante. E inclusive, você passando onde o plantio vai começar, a gente tem a impressão que está na China, aquilo tudo bem inundado, aquela lâmina d'água bem superior. Com certeza. E vocês trabalham. E não é com semente pré-germinada não que vocês trabalham, né? E trabalhamos também com sementes pré-germinadas e também sementes secas. Certo. O nitrogênio
é um dos elementos de maior importância para a alta produtividade do arroz. A sua aplicação deve ser feita levando-se em conta o teor de matéria orgânica do solo e também as características da semente, ou seja, da cultivar, de acordo com as orientações técnicas para determinado terreno. Nós vamos ver agora como é feita essa aplicação do nitrogênio. Como é? De que maneira que o nitrogênio é colocado no solo? Muito bem. A nossa questão, a gente primeiro fizemos a análise, de acordo com a análise, vamos colocar o nitrogênio, que como você falou, é um ótimo elemento para a planta, ele é essencial para a planta. Se não tiver o nitrogênio, não tem negócio. Não tem negócio. Ele é aplicado de duas formas. Aham. Ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é quando as plantas estiverem em torno de com 2 ou 3 folhas. Que ela está A planta do pequenininha arroz, ainda. pequenininha, com 2 ou 3 folhas. E a segunda etapa, antes do florescimento, 10 dias antes, 15 dias antes do florescimento, você deve fazer a segunda adubação. Ou seja, mas aí, por exemplo, entre a primeira e a segunda, dá também essa média de 10 a 15 dias? De 10 a 15 dias, de 15 a 20 dias, dependendo da variedade que nós estamos plantando. Ah, certo. Ou seja, tem que ter orientação Tem para que ter saber o que fazer. orientação para saber o que fazer. E como é que é feito esse elemento tão essencial que é o nitrogênio? Esse aqui é o nitrogênio, que é a ureia, que é 45% de nitrogênio, certo? E os outros 55 é o que? É matéria... Os outros 55 são matérias que não se absorvem a planta, não a planta só absorve o nitrogênio, são produtos inertes, eles não têm utilidade para o solo nem para a planta, nem ofensivo. E a gente utilizamos aqui no solo, diretamente no solo, na planta. Como ele é? Ele é jogado a lanço assim. Assim, a lanço significa lançar. Lançar ele diretamente na planta. E a quantidade? Como é que você sabe a quantidade que vai jogar num determinado terreno? Como eu falei, a análise, né, foi mandado para o laboratório. Ele vai nos dizer a quantidade, mas a gente utilizamos, de acordo com a análise, o máximo 300 kg por hectare. 300 quilos por hectare no máximo? A cultura inteira, no máximo. Pode ser menos, dependendo de dessa acordo com a orientação análise que você falou, da análise, né? E após essa adubação nitrogenada, imediatamente nós devemos colocar água para que tenha uma boa absorção do nitrogênio para a planta. Por exemplo, você está jogando, tem a semente já está colocada. Já está colocada. O arroz, a planta já está com 3 a 4 folhas, certo? Onde vai ter uma lâmina d'água de 10 a 15 centímetros. Aí. Você vai colocar uma lâmina d'água de 10 a 15 centímetros para que essa lâmina d'água não cubra o arroz. Tem que ficar abaixo do nível do arroz. O arroz fica aparecendo e aquela água está ali, ele está ali quase submerso, quase debaixo d'água. Justamente. E aí no momento em que colocou o nitrogênio, já vem a água para garantir a absorção. Isso. E você não escoa mais essa água permanece lá até a colheita agora. Até a colheita, então ele fica ali bem úmido. Bem úmido. É o contrário de muitas outras cultivares que não aceitam muita água, senão ela apodrece a semente, a raiz e tudo, né? No caso do arroz não, quanto mais água mais água ele vai aumentar seu crescimento. A seguir, nós vamos falar sobre a importância da escolha da semente e também sobre o plantio do arroz. A gente volta já. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre o cultivo do arroz. Para começar a plantar, o produtor deve selecionar o tipo de semente mais adequado. Vejamos quais as características de uma boa semente, além do tipo de cultivar que pode ser utilizado. A cultivar a ser plantada deve estar adaptada às condições de clima e solo da região e reunir um maior número de características desejadas, como alta produtividade, tolerância às doenças, resistência a acamamento, grãos de boa qualidade, alto rendimento de grãos inteiros no beneficiamento e outros. A cultivar Metica 1 apresenta vantagens sobre as demais em precocidade, resistência e ataque de pássaro, por apresentar o grão pontiagudo, arista, e responder melhor à adubação nitrogenada. Por outro lado, a Metica 1 sofre mais os efeitos negativos do ambiente,
o que afeta a qualidade do grão no beneficiamento. Veja no quadro as características das cultivares Sica 8, Metica 1 e Diamante. O Zé Maria vai explicar agora alguns detalhes muito importantes na hora do plantio do arroz. Zé Maria, eu sei que aqui vocês utilizam hoje um sistema que recentemente vocês começaram a utilizar, que é mais usado lá no sul do país, que é essa coisa do terreno inundado. Como é? Isso, esse processo a terra é seca, a gente inunda ela, coloca uma máquina para revolver a terra, chama uma rotativa. E esse processo a gente faz num período de 2, 3 dias, dependendo da terra, da quantidade de água. Sim. E depois a gente faz o nivelamento uniforme. De acordo com vocês estão vendo aqui, essa área está ficando toda uniforme com a lâmina d'água de 10 centímetros. Certo. Fazendo com que o aproveitamento da área seja e o nivelamento seja total. Certo. E no caso, lembrando que essa questão do plantio em solo seco e solo inundado são sistemas utilizados aqui na região de Morada Nova. Justamente. Só que o inundado não é aquele inundado permanente, é um alagamento provocado de acordo com os interesses, com as necessidades do produtor. Não é isso? No caso aqui, nós temos um solo que era seco, foi inundado e é efetuado o plantio. Aqui vocês não têm, evidentemente, nenhuma preocupação com espaçamento entre uma planta e a outra. Como é que é feito o plantio aqui? Muito bem. Esse procedimento a gente fazemos da forma diferente. Hoje a gente colocamos, não pelo espaçamento, a gente colocamos pela quantidade de sementes de quilos por hectare. Por hectare, qual você tem isso? Isso, a gente colocamos a semente, a gente colocamos em torno de 150 quilos por hectare. 150 quilos de sementes por hectare. Sendo jogado de forma mecânica, com a banheira, com o trator na área aquática, ou a lança manual. Lançando mesmo. Assim, ó. Aí a semente já cai e agora eu tenho aqui uma curiosidade, até para o futuro produtor que está nos acompanhando. Você jogou, ela fica aí na água, como é? Justamente. A gente jogamos ela na água, ela deixa aquele período para ela adormecer dentro da água, no período de 12 a 48 horas, dependendo da variedade da semente. Ah, tá, de 12 a 48 horas. Após esse processo de 12 a 48 horas, a gente fazemos o escoamento de toda a área. Ah, então vocês têm um sistema aqui de drenagem? Ao redor das nossas áreas existe um sistema de drenagem, que é só abrir as taipas, essa água se evacua todinho. E aí o que acontece? Essa semente vai descansar? Ela já vai estar emergendo, nascendo, ela já vai estar apontando os primeiros pecíolos. Rápido assim? Rapidamente, após 24 horas a 36 horas, a gente já está fazendo, já está todo escoado e ela já está nascendo. Bom, a partir desse momento em que houve que a semente ela está germinando e aí a terra está úmida, porém não está encharcada. Não está encharcada. Qual é o procedimento logo em seguida? Ela continua somente em repouso. Em repouso. Enxugando cada vez mais e ela se emergindo. Por quanto tempo? O período de 10 dias. 10 dias. 10 dias. Depois desses 10 dias... repõe a água novamente. Ah, e volta a ficar dessa forma aqui. Isso. Olha, então veja bem, observe bem isso aqui. Eles estão, inclusive, nesse momento, preparando essa terra para efetuar esse lanço das sementes, esse plantio. 24 horas, de 12 a 24 horas depois... De 12 a 24 a 48 horas, depende da variedade. Depende da variedade da semente, da cultivar que está sendo utilizada. Aí tira toda a água, ela fica apenas úmida e a semente já germinando. 10 dias. Em torno de 10 dias. Passou aí, novamente volta a água. Novamente. E aí vai até... Vai até, e depois você vai fazer os tratos culturais, como a adubação, certo? E depois você faz o controle de ervas daninhas e depois água novamente, que fica permanente. Ou seja, todo esse processo que nós estamos colocando nessa videoaula sobre o plantio, a cultura do arroz, ele tem, nesse momento aqui, um dos seus momentos iniciais. Depois que você voltou com a água 10 dias após essa colocação das sementes, você tem aí os tratos todos os cuidados para ir acompanhando a planta até o momento... Isso, um período de 25 dias, a gente tem feito todos os tratos culturais e coloca água permanente para até dias antes da colheita. Dias antes da colheita, ela já é tirada todinha aí. A mesma coisa, ela volta a retirar a água para preparar para a colheita.
Esse é, então, basicamente o manejo do plantio. Quando ele é feito em solo seco, que também ocorre, não é? É jogada a semente, esse lance é feito da mesma forma, só que no seco. No seco e imediatamente repõe a água. Imediatamente já vem com a água durante esse período de 12, 24, 48 horas. Isso. Aí passa esse período com água e depois faz o escoamento. Nós vamos ver agora como é feito esse controle, esse manejo da lâmina d'água até perto da colheita, ou seja, permanentemente irrigado. E é uma coisa que tem que ser feita diariamente. E também como é o processo de drenagem antes da colheita. Como é que vocês fazem? Isso é o principal, um dos principais fatores importantes na cultura do arroz irrigado, é a irrigação. Você tem que ter o cuidado diariamente para que insetos aquáticos não furem as taipas. Tem que permanecer, após a primeira adubação nitrogenada, o arroz tem que ficar com a lâmina d'água permanente de 10 centímetros, 5 a 10 centímetros, até 10 dias antes da colheita. Isso principalmente no estágio em que o arroz está florando, está em enchimento de grão, na fase de enchimento de grão. Porque vai necessitar, o consumo d'água vai aumentar e você tem que ter eficaz de que aquela água está permanente naquela área. Ou seja, vocês têm aí uma vigilância diária em toda a plantação e verificando o nível. Se está bom, está bom. Se não está, abre a comporta, as canaletas. Ou liga o motor quando a gente utiliza o motor. Por isso que o nivelamento da área é muito importante. Você tem que ter a eficiência do nivelamento da área, porque quanto maior o nivelamento, melhor a eficiência na quantidade de água. Ou seja, o terreno mais homogêneo, né? Reduz o consumo de água. E a drenagem? Chega lá, como você disse, 10 dias antes da colheita, mais ou menos, tem que secar o terreno. Um fator importante é que na colheita, quando você for fazer a retirada da água, você tem que ver que o grão esteja em torno de 18 a 23 graus. Porque se tiver além de 23 graus, você vai ter a perca na formação que ainda existe grão formando. Sim. Certo? E se você colher menos de 18 graus, deixar secar, você vai ter perca no beneficiamento. Vai quebrar muito grão, vai desperdiçar muito grão, ele vai cair da panícula. Então você tem que ter esse bom detalhe. 18 e 23 graus, porque você vai ter uma boa produtividade, uma boa produção. Aí então é feita, quando você percebe nesse ponto, é aí que é feita a drenagem você faz a drenagem total do terreno, evacuando toda a água para você entrar na colheita. Feita a drenagem, você precisa de alguns dias para secar bem? Quanto? Em torno de 10 dias, de acordo com o clima, né? Que o nosso clima são muito extensos, muito bom sol, muito sol. E você faz essa drenagem em torno de 10, 12 dias, você já entra com os seus equipamentos. Ou seja, feita a drenagem, 10, 12 dias do sol nessa nossa região batendo, o arroz está seco e absolutamente pronto para a colheita. Isso. No próximo bloco, nós vamos aprender a identificar e combater as pragas e doenças do arroz. Vamos falar também do manejo e da colheita. Até já! Estamos de volta com a nossa série Formação para o Trabalho e nessa parte da nossa videoaula nós vamos aprender a identificar e combater pragas e doenças do arroz. Um problema muito comum do arroz irrigado é a presença das plantas daninhas. Elas competem com o arroz por água, luz, nutrientes. Além disso, elas hospedam pragas e doenças que prejudicam a cultura do arroz. Nós vamos saber mais sobre essas plantas. Uma maneira simples de classificar as plantas daninhas é dividi-las em 3 tipos. Plantas daninhas de folhas estreitas, plantas daninhas de folhas largas, ciperáceas ou tiriricas. As plantas daninhas de folhas estreitas possuem as nervuras das folhas no mesmo sentido do seu comprimento. Existe uma infinidade de plantas daninhas de folhas estreitas na cultura do arroz irrigado. No seu fascículo, você pode saber mais sobre as espécies mais difíceis de controlar. As plantas de folhas largas normalmente apresentam as nervuras em forma de espinha de peixe. 2 espécies de folhas largas mais comuns no arroz são a corda de viola e a acácia. As ciperáceas são plantas que apresentam quase sempre o caule triangular.
As principais ciperáceas são a tiririca, o tiriricão e o junquinho. O controle das plantas daninhas na produção do arroz é feito pelos métodos mecânicos, culturais e químicos. E esse controle depende do tipo de cultura que está sendo utilizada. Nós vamos saber mais agora sobre esse controle, como ele é feito. No caso do controle mecânico, como é que vocês fazem? O controle mecânico é feito com bom preparo de solo. A gente coloca um trator, umas máquinas agrícolas, incorporando a matéria orgânica, virando a matéria orgânica que está em cima para baixo. Isso já controla as sementes que estão em cima da terra, ficando para baixo, evitando o nascimento dela por aquele período, fazendo com que só o grão que a gente colocou na terra, o arroz, nasça. Ou seja, nesse manejo, as plantas daninhas já são danificadas para não danificar depois justamente. O arroz. E no caso do controle cultural, como é que é feito? Justamente. O controle cultural nós fazemos dessa forma. Nesse período a gente plantamos a cultura do arroz, já no próximo período, semestre, a gente não plantamos outras culturas. Por exemplo, aqui nós temos... Fazemos a rotação de culturas. Ah, exatamente. Nós temos aqui o arroz nesse momento, onde nós estamos, ou seja, a plantação aqui não será de arroz. Não será de arroz. Vai escolher milho, uma leguminosa, feijão, uma leguminosa, para evitar essa parte do controle cultural. E o controle químico, como é? Bom, o controle químico a gente utilizamos herbicidas seletivo para a cultura do arroz, sendo que, de acordo com a erva daninha que está nascendo após o nascimento, que esse produto químico ele é pós-emergente, ou seja, quer dizer que o arroz nasceu, vemos qual é a erva daninha que se encontra na terra e utilizamos aquele herbicida adequado, que ele seja ou de contato ou sistêmico. Ah, tá. Então, veja bem, ele é o pós-emergente, ou seja, depois pós-emergente. É o momento em que você identifica qual é a erva daninha que se encontra. E aí para saber qual tipo de herbicida para ser utilizado. E ver a quantidade também. Né? E a grande maior vantagem do herbicida ser utilizado pós-emergente é que você faz a erradicação da erva daninha completa. Ah, sim. Ou seja, feito dessa forma, no pós-emergente, você elimina, você vai erradicar totalmente toda a erva daninha que está. A erva daninha, essas plantas que prejudicam o arroz. E esse controle tem que ser repetido até a colheita ou não? Não, a partir daí? Isso é feito só uma vez. Isso quando a erva daninha se encontra no estágio de 1 a 2 folhas, que ela se encontra frágil, desse tamanho. E isso a gente utiliza de imediato o herbicida. Lembrando que o herbicida vai atacar somente essa erva daninha, essa ela vai concorrer, não o arroz. Ela não ataca o arroz, ela vai concorrer luz, nutrientes né? e água, né? E água. Se deixar, ela vai fazer essa concorrência. Vai fazer essa concorrência. Então, nós vimos que o controle das plantas daninhas na produção do arroz é feito pelos métodos mecânicos, culturais e químicos, garantindo ao produtor um excelente resultado lá na colheita, lá no final. Alguns fatores interferem na ação do herbicida. É preciso aplicá-los na hora certa para a planta ser controlada. Confira. Qualidade da água. Águas turvas ou poluídas com carvão mineral podem anular ou diminuir o efeito do herbicida. Por isso, recomenda-se o uso de água de boa qualidade. Quantidade de água. Nas aplicações de solo, são recomendados 200 a 300 litros por hectare. Nas aplicações na folhagem, são recomendados 300 a 400 litros por hectare. Faça a calibragem no pulverizador para esses valores. Tipos de solo. Solos com alto teor de matéria orgânica ou muito argilosos dificultam a ação de certos herbicidas de solo, como Ordran ou Saturne. Escolha o produto certo. Preparo do solo. Para o uso de herbicida de solo, este deve estar bem preparado. Horário de aplicação. Procure aplicar o produto nas horas mais frescas do dia. Não use o produto quando a folhagem está muito molhada de orvalho, herbicidas foliares. Umidade do ar. Dias muito quentes e secos provocam maior evaporação do produto e, com isso, pior funcionamento. Evite esses dias e horários. Chuvas. Chuvas após aplicação interferem na ação do produto.
Manejo da ação de irrigação. Após a aplicação do produto, 1 a 3 dias, deve-se repor a água para que não haja reinfestação. Tamanho da invasora. Há produtos que agem bem apenas em folhas pequenas, 1 a 3 folhas, e outros agem também em plantas maiores. Escolher o produto certo para o tamanho da invasora. Equipamento. Equipamento inadequado, funcionamento prejudicado. Use equipamento adequado ao tipo de aplicação. Falhas na aplicação. O pulverizador pode ser a origem dos maiores problemas de funcionamento do produto. Para assegurar o bom funcionamento, faça boa calibragem do pulverizador. Use pressão de 40 a 60 libras no manômetro. Substitua os bicos quando necessário. Use todos os bicos com as mesmas características de ângulo e vazão. Faça a limpeza dos filtros diariamente. Além das plantas daninhas, as plantações de arroz sofrem com doenças e pragas. As doenças são desvios de normalidade nas plantas e nos animais. Já as pragas são causadas por insetos. Nós vamos conhecer mais agora sobre essas pragas e doenças e também saber a maneira mais adequada de controlá-las. No caso aqui do cultivo do arroz, dessa imensa cultura do arroz, qual a praga mais terrível que vocês têm? Hoje nós temos um problema muito sério aqui na nossa região, é com a praga o rato. O rato aqui? Rato? O rato. No meio do arroz? No meio do arroz. Como Esse é um animal roedor, ele se adapta no habitat aqui do arroz muito bem. No meio da água? No meio da água, o animal ele precisa estar roendo constantemente devido aos dentes dele não estar crescendo e ele começa a roer desesperadamente, dia e noite, principalmente durante a noite, para os dentes não ficarem crescendo. Sim. E ele levando em conta que ele trabalhando à noite, ele pode devastar a lavoura por inteira. Peraí, você está dizendo que essa praga, o rato, ele pode causar 100% de perda? 100% de perda. Olha só. O ano de 2004, existem produtores aqui que ele perdeu 100% a safra dele. Foi. 100%. Com o rato? Com o rato. E aí agora vocês desenvolveram fórmulas, meios de controlar, como é? Isso. Existe nós utilizamos agora umas iscas, um granulado, que a gente colocamos ele, hoje nós adaptamos em canos PVC de 3 polegadas ou em telhas, colocando uma sobre a outra. Vocês fazem aí uma espécie, um refúgio. Um refúgio. Para ele se adaptar. Coloca lá próximo onde ele está cortando, ele vai se habitar lá dentro e ele vai se alimentar desse produto, que ele é um produto anticoagulante. Ao comer, ele vai ingerir e vai dar hemorragia interna. Sendo a fêmea, ela se alimentando, ela vai dar de mamar para os filhotes, onde vai morrer toda. Ou seja, essa é a forma mais adequada que a gente temos para controlar a praga do rato. O rato aqui. E tem dado resultado? Tem dado resultado. No caso tem também, nós falamos aqui sobre uma outra praga que ataca, que é a broca do colo, que vocês não têm esse problema. Nós não temos problemas aqui da broca do colo. Um outro problema que nós temos grande aqui é a bicheira da raiz. Bicheira da raiz? Bicheira da raiz. Como é que ela Isso ataca? que é um gorgulho aquático, que ele vive na água, mergulhado na água, juntamente com as raízes. Ele perfura, vai na raiz, corta toda a raiz. Está aqui uma demonstração que ele corta toda a raiz da planta, sendo danificar o crescimento da planta. Um dos principais sintomas, a gente está vendo aqui, é a folha em forma de palito. Ela vai fechando arredondada, certo? E isso aí a gente tem que fazer o controle imediato, que isso vai acabar prejudicando a produtividade. Aí a bicheira não chega a prejudicar 100%, mas atinge... Ela não chega a prejudicar 100%, mas ela vai diminuindo a sua produtividade. E o combate, como é que é feito? Esse combate a gente feito com um produto químico, certo? Com um pulverizador costal, manual ou mecânico, que a gente pulveriza. Esse produto ele é sistêmico, é um produto aquático, que a gente utiliza imediatamente que a gente detectar o problema na área. Tá, outra coisa, fala-se também em pragas aéreas. Quais são essas pragas aéreas? Tem algum tipo de fungo? São só os pássaros? Como é? Muito bem. Hoje a gente temos um problema seríssimo também aqui, são o pássaro preto,
que esse pássaro, no período do grão, que o grão está se emergindo, ele, quando o grão está botando leite para preencher o grão, ele danifica, ele vem e suga todo aquele leite, certo? E ele danifica em torno de 70% da sua produtividade. 70%? Chegando, se você não colocar pessoas para espantar, para tanger, eles... sim, no caso do pássaro não é nenhum inseticida, nada. Não, isso no momento ainda já está chegando produtos que a gente pulveriza e o pássaro ele já percebe, percebe que aquele produto está na área e ele não vai se alimentar. Não vai consumir. Mas a gente não obtivemos ainda muitos resultados com eles. Hoje nós estamos utilizando a prática de mandar uma pessoa pastorar mesmo, fiscalizar, espantar eles. Tem que ter gente lá, tem que ter espantalho. Isso, um período de 30 dias até a colheita. Quando vai aproximando o momento em que os pássaros devem se aproximar, tem algum tipo de fungo também ou não? Existe. Hoje aqui nós temos um problema muito sério, que até inclusive nessa lavoura nós estamos vendo aqui, que ele é a mancha parda. Essa mancha parda é um fungo que a gente detecta ele mesmo na parte vegetativa do arroz, no período que ela está na parte vegetativa, e a gente pulveriza aqui com qualquer fungicida que esteja no mercado. Sim, e resolve. E resolve o problema. Dá pra... No caso, há o perigo... sim. Que caso a gente também não pulverizando, a gente vamos ter problemas, ele vai passar para o grão, dando má qualidade no grão, ficando avermelhado. E esse fungo ele vem no ar também? Ele vem no ar, vem no vento. E no caso dos grãos armazenados, há algum perigo também de pragas e doenças atacarem quando o arroz já está lá armazenado, seco, pronto para seguir para a comercialização? Esse problema nós não temos muito esse problema, porque a partir que o produtor faz a colheita, ele já repassa para o beneficiamento, o comprador. Pronto, já não. E ele que tem esse armazenamento. Não fica muito tempo parado aqui. Só ressaltando que na colheita a gente temos que ter o máximo de cuidado de colher o grão em torno de 18 a 20 graus, para depois fazer um pré-ressecamento chegando de 13 a 14 para o beneficiamento. A nossa videoaula sobre a produção do arroz está terminando. Nesse programa, você acompanhou desde a preparação do solo, a importância da adubação, da irrigação, do combate às pragas e doenças para uma colheita bem-sucedida. Acesse o fascículo do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!